Boa noite, graça e paz a todos. Pela graça e misericórdia de Deus que ainda estamos estudando a primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, buscando a maturidade que todos nós precisamos. Se você tem acompanhado essa série, então sabe que hoje o nosso trecho de estudo é a segunda parte, a segunda metade do capítulo 9 dessa carta de 1 Coríntios. Inclusive, eu já quero ler o nosso trecho de hoje junto com vocês, que começa no versículo 15. A minha sugestão é que vocês acompanhem na Bíblia de vocês. Eu vou ler na nova versão transformadora. Diz assim a partir do versículo 15 de 1 Coríntios capítulo 9. Contudo, nunca usei de nenhum desses direitos. Não escrevo isso para sugerir que desejo agora começar a fazê-lo. De fato, prefiro morrer a perder o privilégio de me orgulhar de pregar sem cobrar nada. E, no entanto, não posso me orgulhar de anunciar as boas novas, pois sou impelido por Deus a fazê-lo. Ai de mim se não anunciar as boas novas. Se o fizesse por minha própria iniciativa, mereceria pagamento, mas não tenho escolha, pois Deus me confiou essa responsabilidade. Qual é, então, minha recompensa? É a oportunidade de anunciar as boas novas sem cobrar nada de ninguém, de modo a não desfrutar os direitos que tenho por anunciar as boas novas. Embora eu seja um homem livre, fiz-me escravo de todos para levar muitos a Cristo. Quando estive com os judeus, vivi como os judeus para levá-los a Cristo. Quando estive com os que seguem a lei judaica, vivi debaixo dessa lei. Embora não esteja sujeito à lei, agi desse modo para levar a Cristo aqueles que estão debaixo da lei. Quando estou com os que não seguem a lei judaica, também vivo de modo independente da lei para levá-los a Cristo. Não ignoro, porém, a lei de Deus, pois obedeço à lei de Cristo. Quando estou com os fracos, também me torno fraco, pois quero levar os fracos a Cristo. Sim, tento encontrar algum ponto em comum com todos, fazendo todo o possível para salvar alguns. Faço tudo isso para espalhar as boas novas e participar de suas bênçãos. Vocês não sabem que numa corrida todos competem, mas apenas um ganha o prêmio? Portanto, corram para vencer. O atleta precisa ser disciplinado sob todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível. Nós, porém, o fazemos para ganhar um prêmio eterno. Por isso, não corro sem objetivo, nem luto como quem dá golpes no ar. Disciplino o meu corpo como um atleta, treinando-o para fazer o que deve, de modo que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado. Senhor, eu quero te agradecer, eu quero te pedir para que o Senhor nos abençoe nesse tempo, para que compreendamos o texto, Pai, não somente com a nossa mente, mas especialmente com o nosso coração. Conversaremos aqui, Pai, sobre o Evangelho. E como Paulo, Pai, exemplo nesta área de alguém que anunciava, abrindo mão dos seus direitos e fazendo da maior alegria aquilo que era a sua própria obrigação, a missão, porque o Senhor o chamou para isso. Mas nós, Pai, enquanto filhos do Senhor, também temos essa missão. Que nós não saiamos daqui sem essa percepção, Pai, de alegria e obrigação, de que precisamos disciplina, precisamos intencionalidade para fazer o que realmente importa. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então, na mensagem passada sobre 1 Coríntios 9, dos versículos 1 a 14, nós vimos que o apóstolo Paulo ele usou a sua própria situação para ilustrar o que ele tinha ensinado, ou o que ele ensinou no capítulo 8. Quando ele começou a responder uma ou mais perguntas referentes a poder ou não poder comer comidas sacrificadas a ídolos. Essa era uma pergunta, era uma questão legítima entre os irmãos de Corinto, porque naquela cidade era praticamente impossível qualquer cidadão que quisesse comer carne, não comer uma que não tivesse sido oferecida a um ídolo, a um falso Deus. Os cristãos de Corinto, querendo fazer correto, o que era correto, eles estavam preocupados e por isso perguntaram para Paulo como deveriam proceder.
Mas a grande lição que nós vemos na resposta de Paulo, mais valioso do que um simples sim ou não sobre essa questão de comer carne sacrificada, é que a liberdade que nós temos em Cristo, ela deve ser governada, direcionada, limitada pelo amor. A liberdade que temos em Cristo não permite que façamos qualquer coisa que queiramos. Nossa liberdade, ela deve ser guiada conforme o amor de Cristo por nós e o amor que Ele nos ensina a ter pelo próximo. Isso significa que ter a informação bíblica correta sobre uma dada situação, nesse caso, que comer comida sacrificada a um ídolo não era problema em si mesmo, não é tudo que precisamos para agir despreocupadamente. Por exemplo, eu ainda me lembro quando um irmão em Cristo, aqui do nosso meio, ele me perguntou se depois de batizado ele poderia tomar uma cerveja. E eu respondi que sim, conforme eu entendo das Escrituras. Ele tem liberdade de fazer isso, mas não é uma liberdade absoluta. Ele precisa ser sensível ao seu contexto, especialmente se houver um irmão por perto que ainda não tenha convicção correta sobre esse assunto. Ah, pastor, então eu devo deixar de curtir minha caipirinha por causa de um irmão que não sabe o que é certo? Se o seu irmão não tiver conhecimento correto e a convicção que vem desse conhecimento, a resposta é sim. Você não deve curtir sua bebida naquele momento, naquele lugar. Mas pastor, isso não é legalismo? Não, isso não é legalismo. Isso é o amor que nós aprendemos com Cristo. Esse é o amor cristão. Legalismo é quando alguém cria regras que Deus não criou. E ele começa a medir espiritualidade por costumes humanos. O que Paulo está ensinando aqui não é uma regra humana, é um princípio do amor de Deus. De forma simples, o ensino bíblico nos mostra que beber bebidas alcoólicas com sabedoria não é pecado. Mas ela nos ensina que ferir a consciência do meu irmão é pecado. Então, quando eu abro mão de algo que eu posso fazer, não porque é errado, mas porque eu amo alguém que pode tropeçar, isso não é legalismo. Isso é carregar o fardo do outro, como Cristo carregou o meu e o seu. Legalismo é quando eu deixo de fazer algo para parecer espiritual, quando eu cumpro com uma regra que nem foi Deus que estabeleceu, acreditando que aquilo me deixa mais próximo de Deus. Amor é quando eu deixo de fazer algo para proteger o meu irmão que ainda está buscando e aprendendo do Senhor. Paulo está nos ensinando que, na dúvida entre o meu direito e a fé do meu irmão, o amor sempre escolhe o meu irmão. Isso não me faz menos livre. Isso me faz mais parecido com Jesus, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Mas pastor, até quando eu tenho que ficar abrindo mão dos meus direitos, porque meu irmão não parece querer aprender a verdade? E essa é uma ótima pergunta, que quando eu falei a respeito do capítulo 8, eu não tinha me preocupado em responder. E a verdade é que um irmão do nosso meio me fez essa pergunta exatamente nessa semana. E o que Paulo está ensinando é que o crente maduro, ele deve passar a vida inteira pisando em ovos? Claro que não. O irmão mais fraco, ele não tem o direito de ficar controlando a vida do irmão mais forte. O que Paulo ensina então é que em situações reais, onde há risco de escândalo, eu cedo por amor. Mas ao mesmo tempo, e isso é muito importante, o amor ele também ensina. Abrir mão não significa encobrir a ignorância do irmão. Abrir mão significa não ser pedra de tropeço enquanto ele aprende. O objetivo, no final das contas, não é manter na condição o irmão mais fraco, na condição de fraco. A meta é ajudá-lo a amadurecer. Então, como é que isso funciona na prática? Se o irmão tem boa vontade, se ele está crescendo, se ele está aprendendo, eu cedo quando preciso, porque o amor é paciente.
E a gente vai aprender isso com mais detalhes em 1 Coríntios capítulo 13. Mas se o irmão se acomoda, se ele se recusa a aprender e começa a usar a sua fraqueza manipulando a vida dos outros, aí o amor, ele se manifesta de forma diferente. Aí o amor se torna exortação. Paulo não está dizendo, sejam refém da imaturidade dos outros, dos mais fracos. Ele está dizendo, não destruam o irmão por causa da sua liberdade. Ou seja, o objetivo em abrir mão do que eu poderia fazer em prol de um irmão mais fraco é que ele cresça em maturidade. E quando esse irmão ele cresce, ele potencialmente cresce, a própria situação vai mudar. Assim, meus irmãos, o amor que nos faz abrir mão, também o amor que nos impulsiona a ajudar o outro a caminhar para a maturidade. Percebam então que o versículo 1 do capítulo 8 fica bem claro com todo esse contexto que eu estou dando para vocês. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Ou seja, conhecimento sem amor é perigoso. É necessário conhecer a verdade, tanto quanto conhecer o nosso ambiente, o nosso contexto, porque nós não devemos viver a nossa liberdade sem amor. A melhor pergunta não é, eu tenho direito de fazer isso? Há várias melhores perguntas do que essa, como, isso edifica o meu irmão? Isso anuncia corretamente o Evangelho? Isso glorifica a Deus? Essa é a lógica que Paulo leva para o capítulo 9. No capítulo 8 ele ensinou o princípio, no capítulo 9 ele se coloca como exemplo pessoal, aplicando esse princípio para que nós, leitores, futuros leitores, para que a igreja de Corinto soubesse melhor o que ele está falando. E como é que ele faz isso? Paulo ele tinha direitos claros, direitos que eram legítimos, mas ele abriu mão dos seus direitos em prol do Evangelho. Ele usou da liberdade que tinha para que o anúncio do Evangelho não tivesse obstáculos além dos que naturalmente já tem. Ele usou da liberdade que tinha para que o anúncio do Evangelho não tivesse esses obstáculos e tantos outros obstáculos que pudessem vir com a incredulidade do povo. Em 1 Coríntios 9:12, ele escreveu: suportamos tudo para não colocar obstáculo algum ao Evangelho de Cristo. Mais especificamente, nós vimos que o apóstolo Paulo se privava do direito que tinha de receber ofertas, porque ele não queria ser confundido com pregadores que eram pagos pelo seu serviço de ensinar. Em outras palavras, Paulo ele não precisava ter razão, ele queria ter Cristo. Ele não precisava provar o seu direito, ele queria promover o Evangelho. E esse é o coração do texto. Paulo tinha direitos, mas ele renunciava aos seus direitos por amor a Deus e ao Evangelho. Paulo está dizendo à igreja, isso significa para nós aqui também hoje: eu sou livre, mas o meu amor por Cristo me guia mais do que a minha liberdade. Agora olhem comigo para o versículo 15, eu vou ler ele mais uma vez, e agora eu vou ler na Nova Versão Internacional. Mas eu não tenho usado de nenhum desses direitos. Não estou escrevendo na esperança de que vocês façam isso por mim. Prefiro morrer a permitir que alguém me prive desse meu orgulho. E nesse versículo que nós escutamos o coração de Paulo, ele passa 14 versículos mostrando que tinha direitos, que tinha base bíblica, que tinha autoridade apostólica, que tinha um histórico que comprovava o seu direito de receber ofertas dos irmãos de Corinto. Mas agora ele diz: eu nunca usei desses direitos, e eu não estou escrevendo isso para que vocês comecem a contribuir comigo. Paulo ele não construiu toda essa argumentação para pressionar a igreja, para ajudá-lo financeiramente, ainda que isso fosse um direito que ele tivesse. Paulo ele não escreveu o que escreveu para os irmãos de Corinto para que eles se sentissem culpados de não terem participado com os custos do ministério do apóstolo Paulo. O que Paulo faz aqui é mostrar o quanto ele preza, o quanto ele deseja que o Evangelho seja pregado da melhor forma possível, da forma mais favorável possível. Sabem por quê? Porque Paulo sabia que não há nada mais importante do que alguém ouvir, entender
e crer na mensagem que transforma vidas. Na mensagem que permite estarmos em comunhão com o nosso Criador. Na mensagem que, além de nos tirar das trevas, nos coloca no reino de Deus. Nas palavras de Jesus, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Paulo, ele tinha orgulho em poder ser instrumento de Deus para que pessoas pudessem ouvir a mensagem da salvação. Para ele era uma honra pregar de graça, sem qualquer suspeita, sem qualquer barreira que pudesse atrapalhar alguém de ouvir a mensagem. Lembrem-se, em Corinto havia muitos pregadores que cobravam, como hoje há muitos usando púlpitos e plataformas para ganhar dinheiro. Então Paulo, ele tomou a decisão de não receber nada deles, não porque fosse errado receber, mas porque naquele contexto específico, receber dinheiro possivelmente atrapalharia na divulgação do Evangelho. Irmãos, não percam o centro da questão aqui. Às vezes nós achamos que maturidade é provar a nossa liberdade. O que Paulo está mostrando é que maturidade é usar a liberdade com discernimento e, quando necessário, renunciar à liberdade por amor. No final das contas, a pergunta que esse versículo nos faz é: o que é mais importante? O seu direito ou o anúncio do Evangelho? Todos nós temos direitos. Direito de resposta, direito de reconhecimento, direito de descanso, direito de escolha, direito de preferências. Mas muitas vezes Deus nos chama a abrir mão de algo legítimo para que Cristo seja mais claramente visto através de nós. E quando fazemos isso, irmãos, nós não perdemos algo, nós ganhamos algo. Nós ganhamos credibilidade, nós ganhamos autoridade moral, nós ganhamos alegria, nós ganhamos o privilégio de ver o nome de Jesus sendo destacado. Paulo está dizendo: eu prefiro perder o que é meu do que atrapalhar o que é de Cristo. E essas são perguntas práticas para cada um de nós. Será que a minha vida tem colocado Cristo acima dos meus direitos? Será que eu tenho aberto mão de coisas legítimas para não ser obstáculo para ninguém? Será que as pessoas conseguem ver em mim um amor maior do que o meu conforto? Paulo, ele não abria mão de se alegrar em servir a Cristo, de ver o Evangelho sendo anunciado sem impedimentos. Então, à luz dessa alegria toda, como é que nós estamos? Buscando mais o nosso direito ou a divulgação do Evangelho? Preferimos estar certos ou ver a mensagem da salvação alcançando os que ainda não conhecem Jesus conforme as Escrituras? Paulo preferia morrer do que perder essa alegria. De ver pecadores como eu e vocês, ouvindo a mensagem da salvação sem obstáculos. Ele colocava a sua vida nisso. Ele abria mão do que fosse necessário para que essa mensagem fosse anunciada, para cumprir a sua missão. Vejam. Contudo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim se não pregar o Evangelho, porque se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Qual é, pois, a minha recompensa? Apenas esta, que pregando o Evangelho, eu o apresente gratuitamente, não usando assim dos meus direitos ao pregá-lo. Para Paulo, para ele, para o apóstolo Paulo, pregar o Evangelho foi uma missão que o próprio Senhor lhe deu. Não foi uma carreira que ele escolheu, um talento que ele decidiu desenvolver, ou um projeto de vida que ele criou para si mesmo. Paulo, ele foi impelido, ele foi chamado por Deus, ele foi enviado por Deus. E isso aconteceu quando Paulo viajava para Damasco, como está na narrativa de Atos capítulo 9.
Não era uma viagem para uma conferência missionária. Paulo ali, ele não estava buscando conhecer mais a Deus, ele nem estava tentando entender mais o Evangelho. Paulo, ele estava a caminho para prender cristãos, ele queria destruir a igreja. Mas ali no meio do caminho, Jesus o encontrou. Uma luz mais forte do que o sol brilhou ao redor dele, uma luz que vinha do céu, vinha do Deus do céu, e Paulo caiu no chão. E ele ouviu uma voz que vinha do próprio Senhor ressuscitado, dizendo: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo é o antigo nome de Paulo. Naquele momento, Paulo, ele entendeu. Ele não estava perseguindo pessoas, ele estava perseguindo o próprio Cristo. E tremendo, Paulo pergunta: quem és tu, Senhor? E essa resposta que ele recebe muda a vida dele. Eu sou Jesus, a quem você persegue. Naquele momento, o perseguidor se tornou perseguido. O inimigo se tornou discípulo, o adversário se tornou apóstolo. E ali, cegado pela própria glória de Cristo, Paulo recebeu mais do que uma ordem, ele recebeu um chamado. Jesus disse para ele, como depois contou a Ananias, que Paulo era um instrumento escolhido para levar o nome de Cristo aos gentios, aos reis e aos filhos de Israel. Ou seja, Paulo não pregava porque era um hobby para ele, Paulo pregava porque Cristo o enviou. Ele foi alcançado pela graça para se tornar um mensageiro da graça. E é por isso que ele diz aqui em 1 Coríntios 9,16: ai de mim se não pregar o Evangelho. Para Paulo, ignorar esse chamado seria desobedecer ao próprio Cristo, que o encontrou na estrada e que transformou a sua vida. É por isso, meus irmãos, que Paulo abre mão de direitos, porque ele ama Cristo, porque ele honra aquele que o chamou para o maior privilégio que todo cristão tem, de ser usado por Deus para que mais pessoas ouçam do amor de Jesus, para que mais pessoas reconheçam sua necessidade de um Salvador, para que mais pessoas creiam que somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nas palavras do pastor Fernando Leite, Paulo pregava o Evangelho não apenas por ser uma imposição, mas porque ele sabia que o inferno estava crescendo e ele queria tentar salvar o maior número possível de pessoas. Paulo tinha consciência da sua missão e isso ensina algo muito importante para a gente. Quando entendemos o chamado que Deus colocou sobre as nossas vidas, nós servimos não por obrigação, mas por convicção. Quem serve a Deus por convicção não para quando fica difícil. Quando desanima, ou ele não desanima quando não é reconhecido. Ele não desiste quando não é aplaudido. Porque a força não vem daquilo que as pessoas falam ou pensam, a força vem do chamado de Deus. Quando temos essa convicção, nós não medimos esforços para cumprir a missão. E falando de esforços, esse próximo bloquinho de versículos mostra muito bem para a gente os esforços do apóstolo Paulo. Porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, mas sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para com os fracos, tornei-me fraco para ganhar os fracos, tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Em Cristo, Paulo ele era livre das tradições humanas, livre de obrigações religiosas que não condiziam com a verdade de Deus. Mesmo assim, Paulo ele escolheu viver como escravo de todos, ele disse isso.
Ele estava disposto a se adaptar, a se desgastar, a abrir mão de preferências pessoais por causa do Evangelho. Álvaro, que time de futebol você torce? Vasco. E você, Beto, você tem um time? Náutico. Você tem algum time, Felipe? Palmeiras. Ô Beto, você torce para algum time? Vocês que torcem para algum time de futebol, vocês vestiriam a camisa de outro time se isso fosse contribuir na divulgação do Evangelho? O apóstolo Paulo, com os judeus, ele possivelmente respeitava os costumes, comia conforme as regras deles, seguia algumas práticas que para ele não eram mais obrigatórias, tudo para que houvesse portas abertas para ele apresentar o Evangelho. Essa boa notícia é que em Cristo nós temos o perdão dos nossos pecados. Com os gentios, Paulo fez a mesma coisa, ele se adaptava ao público a quem ele se dirigia, mas não adaptava o Evangelho, o cerne da mensagem. Paulo, ele era nisso irredutível, inflexível, firme quanto ao conteúdo da mensagem, quanto ao conteúdo do Evangelho. Olha o que ele escreveu à igreja da Galácia. Capítulo 1, versículo 9. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Meus irmãos, nós também precisamos ser firmes quanto ao conteúdo do Evangelho. Em nada devemos alterá-lo. O plano de Deus é perfeito. Nós não podemos acreditar que fazer mudanças deixa uma mensagem da salvação mais agradável, mais palatável, mais fácil. Os nossos dias não são tão diferentes dos dias do apóstolo Paulo quanto a existência de pessoas que pregavam o Evangelho adulterado. Por exemplo, e possivelmente vários de vocês conhecem, existem igrejas que decidiram não falar de pecado, justificando que isso assusta os perdidos e que o importante é falar de amor. O Evangelho, ele realmente assusta, porque ele mostra que nós somos pecadores e que sem Deus o nosso destino é o inferno. Foi por isso que Jesus começava as suas pregações dizendo: arrependam-se. Deus é amor, mas Deus também é justiça. E retirar um ou outro é poluir a mensagem do Evangelho. Tem pessoas que ensinam que Jesus veio para ensinar a humanidade a ser melhor. Isso soa bem agradável, mas vai contra o que a Bíblia de fato ensina. Jesus não é apenas um exemplo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Possivelmente vocês já ouviram pregadores que dizem que Jesus veio para que tudo dê certo em nossas vidas, que com Ele todos os nossos problemas vão acabar. Isso não é Evangelho, isso é propaganda enganosa. O Evangelho promete vida eterna, promete perdão, promete consolação, mas não promete ausência de sofrimento nessa vida. Um dos evangelhos falsos mais populares do nosso tempo é aquele que apela para a emoção e pouco se importa com a verdade. Em algumas igrejas, o importante é criar um ambiente gostoso, bonito e emocionante. O alvo é que as pessoas saiam de lá se sentindo bem. Irmãos, sem verdade não há evangelho. Paulo disse: como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão sem quem pregue? O Espírito Santo, ele age pela palavra e não pela emoção, especialmente as manipuladas. As emoções, elas devem ser consequências da verdade que aprendemos e não o meio para acharmos que temos um relacionamento com Deus. Um dos falsos evangelhos que mais engana o povo brasileiro
é aquele que exige boas obras para ganharmos a salvação de Deus. Se você for uma boa pessoa, Deus vai te receber. Isso destrói a graça. Isso nega a pureza do sangue de Jesus. Isso transforma a fé cristã em moralismo. A salvação, ela é exclusivamente por causa da graça de Deus, por meio da fé em Cristo somente. Por fim, eu queria citar o falso evangelho que coloca o ser humano no centro. Deus existe para realizar os meus sonhos. Deus quer me fazer vitorioso, aleluia. Isso não é evangelho. Isso é egocentrismo espiritualizado. Meus irmãos, percebam, Paulo ajustava questões culturais como roupas, práticas judaicas, linguagem, abordagens, mas ele nunca ajustava a mensagem. Ele não mudava a cruz, ele não mudava o arrependimento, ele não mudava o senhorio de Cristo, ele não mudava a verdade para parecer mais moderno ou mais simpático. Em sequência, a carta de Gálatas, ele escreveu: irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana, não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado, pelo contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. O evangelho não é uma criação humana, por isso nós não podemos nem retirar, nem somar nada a ele. Ele já é perfeito. Ainda que possamos acreditar nisso, é impossível tornar o evangelho, como eu já disse, mais saboroso, mais aceitável, mais legal. Qualquer tentativa de mudar a mensagem é transformar o evangelho em algo que ele não é. Um evangelho alterado já não é mais evangelho. Um copo de água com uma gota de veneno fatal já não é simplesmente um copo de água. É o quê? Veneno. Paulo se fazia de judeus para com os judeus. Se fazia de gentios para com os gentios. Se fazia de fraco para com os fracos. Isso é esforço. Isso é intencionalidade. Evangelização para Paulo não é se sobrar tempo, se der certo, se tiver vontade. Ele pensa, ele planeja, e ele planeja maneiras de alcançar as diferentes pessoas. Por que ele faz isso? Porque ele quer ser popular? Porque ele quer ser legal? Para deixar o pastor da igreja contente? Ele quer espalhar as boas novas de Cristo e ser participantes das bênçãos que o evangelho traz. Ele quer ver vidas transformadas, ver gente salva, ver Cristo sendo exaltado entre todos os povos. Pensando na gente, o que nós temos feito para facilitar o acesso das pessoas à mensagem de Cristo? Será que eu só falo quando convém? Será que eu só penso em falar de Jesus quando eu tenho tempo sobrando? Será que eu só falo do Evangelho quando não exige nenhum esforço da minha parte? Meus irmãos, prestem bem atenção nisso. O que Paulo está ensinando aqui não é apenas para apóstolos, que nem existem mais em nossos tempos. Apóstolo é uma coisa que aconteceu naquele lá, no primeiro século. Também não é apenas uma missão de pastores, presbíteros, diáconos ou líderes espirituais. É verdade, prestem bem atenção, que nesse trecho ele está falando da sua própria experiência, do seu próprio chamado, da sua missão, da sua renúncia, do seu esforço. Mas o princípio por detrás de tudo isso não pertence só a Paulo, pertence a todo cristão. O apóstolo ele não está dizendo, eu faço isso porque sou apóstolo. Ele está dizendo, eu faço isso porque eu sou de Cristo. E isso deve mudar tudo. A missão de anunciar o Evangelho não começa aqui no púlpito, a missão começa no coração de todo aquele que foi alcançado pela graça de Cristo. Jesus não disse, vão apóstolos e façam discípulos. Ele disse, vão e façam discípulos.
Ele disse para todo mundo que o seguia. A grande comissão não é um chamado para alguns, é um chamado para todo aquele que um dia creu em Jesus e por isso foi salvo por Ele. Paulo tinha um chamado singular, um chamado único, sim. Mas a responsabilidade de testemunhar Cristo não é de uma única pessoa, é uma responsabilidade de toda a igreja. Paulo pregava porque foi alcançado na estrada de Damasco. E nós pregamos porque nós fomos alcançados na estrada da nossa própria vida. Cada um com a sua história, cada um com a sua conversão, cada um com a sua experiência de graça. O evangelho que nos salvou é o mesmo evangelho que nos ensina, que nos chama a anunciar as boas novas de Jesus. Se Cristo te salvou, Cristo também te enviou. Se Cristo te alcançou, Cristo te colocou nessa missão. Se Cristo abriu seus olhos, agora Ele te chama a ser luz onde você está. Por isso, quando olhamos para Paulo dizendo, eu faço tudo isso por causa do Evangelho, nós não podemos pensar que isso é apenas coisa de apóstolo. Isso é coisa de crente, de gente que ama Jesus. De gente que sabe que o Evangelho é tão precioso que não pode manter contido para si mesmo. Muita coisa em somente alguns versículos, não é? Então aqui fica a conclusão de hoje, com as próprias palavras do apóstolo Paulo. Vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Paulo ele conclui o capítulo 9 com essa imagem que era bem conhecida em Corinto. Os jogos esportivos. A cidade de Corinto, ela sediava os jogos istmicos, e ele só não era mais famoso do que os jogos em Olímpia, os jogos olímpicos. O intuito de Paulo aqui é mostrar que a vida cristã exige disciplina, exige foco, exige intencionalidade que um atleta dedicado possui. Assim como o atleta treina com seriedade, o cristão deve viver com disciplina espiritual. Assim como o atleta corre para vencer, o cristão ele deve viver com propósito e determinação. Assim como o atleta renuncia a excessos, o cristão ele deve abandonar tudo que atrapalha. Assim como o atleta não perde tempo, o cristão ele deve evitar viver dando socos no ar. Meus irmãos, corram a corrida da vida como quem quer agradar ao Senhor. Corram como quem sabe que é um alvo correto e valioso. Corram com propósito, com intenção, com prioridade. Eu sei que hoje de manhã nós tivemos uma corrida aqui na cidade, de 5 e 10 quilômetros. Eu sei de pessoas aqui do nosso meio que participaram. E eu sei que para participar e correr bem, não basta se inscrever e sair correndo. Nenhum bom atleta é formado no dia da competição. Para se tornar um bom atleta, é necessário dedicação para se desenvolver. Precisa de disciplina para estar cada vez melhor. Precisa de um esforço constante. Vocês sabem quem é esse camarada? Esse é o Michael Phelps, o maior medalhista olímpico de todos os tempos. Ele era nadador, para quem não sabia disso. Você sabe qual era o segredo dele? Não era só talento, não era só genética, era uma disciplina brutal. Ele treinava todos os dias, sem folga, inclusive sábados, domingos e feriados. Ele treinava de 5 a 6 horas por dia, 7 dias por semana. Não está no meu script que eu vou falar para vocês aqui, mas... Gente, uma coisa é jogar um esporte coletivo 5 horas. Outra coisa é você nadar 5 horas.
com a cabeça dentro d'água, virando às vezes para fora. Uma entrevista com o seu técnico disse algo muito impressionante. Ele falou: Michael Phelps treinou por 5 anos sem perder um único dia. Nem um dia, nem o Natal. Enquanto os outros atletas descansavam, viajavam, relaxavam, Phelps estava onde? Na piscina. Por quê? Porque ele queria o prêmio. Ele tinha um objetivo, ele queria ganhar. E pensando nisso, Paulo diria: se um atleta se sacrifica tanto por uma medalha de ouro, que enferruja, que um dia perde o brilho, quanto mais nós devemos nos dedicar pelo prêmio eterno que Deus prometeu aos seus filhos. A disciplina de Phelps não era castigo, era propósito. Ele tinha foco, ele tinha alvo, ele sabia o que ele queria. Irmãos, Paulo está dizendo que a vida cristã precisa desse mesmo espírito. Foco, intenção, prioridade, disciplina. E não é para ganhar a salvação, porque a salvação é pela graça, mas é para viver uma vida que honra Cristo. Se Phelps ele treinou anos de forma tão intensa para ganhar algumas medalhas, o que nós estamos dispostos a fazer por causa do Evangelho? Ou deveríamos estar? Às vezes o versículo 27 ele é mal entendido, como se Paulo estivesse falando de pagar penitência, agredindo o próprio corpo para ganhar pontos com Deus. O que Paulo está falando é de domínio próprio. Ele não quer que a vontade do seu corpo vença. Ele não quer que os seus próprios desejos o dominem. Ele não quer que os atrativos do mundo chamem mais atenção do que honrar a Cristo, de que ter o privilégio de servir a Cristo. Paulo, quando ele fala sobre reprovação, ele também não está falando sobre perder a salvação. Ele está falando que não quer cair na vergonha de pregar uma coisa e viver outra. O medo de Paulo não é perder Cristo, mas é de desonrar Cristo. O medo dele é de ser incoerente, é de escandalizar. Então, irmãos, essa metáfora no final aqui de Paulo, que conclui o nosso trecho de hoje, nos chama para algo simples, mas bastante sério. Em primeiro lugar, que a vida cristã não é uma caminhada casual, é uma corrida. Não é um passeio, não é um turismo espiritual, não é deixa a vida me levar. É uma corrida. Tem esforço, tem alvo, tem renúncia. O chamado de Cristo não é para ficarmos confortáveis, mas para nos comprometermos. Em segundo lugar, entendo que numa corrida cristã, o vencedor não é quem termina mais rápido, mas quem persevera nessa corrida. É uma corrida em equipe que nós fazemos com o time igreja, cujo técnico é o próprio Deus. Quanto mais seguimos as orientações do técnico, melhor será a nossa corrida. Em terceiro lugar, por se tratar de uma corrida, nós precisamos nos lembrar que isso exige disciplina. Na corrida cristã não pode faltar leitura e estudo da Bíblia, oração constante, luta contra o pecado, comunhão e serviço com os irmãos, busca pela santidade. Atleta que não se prepara é atleta que não vence. Cristão que não se disciplina é cristão que se perde no caminho. Em quarto lugar, a corrida cristã é feita com um propósito. E esse propósito não sou eu e nem vocês que definem. Hoje de manhã, Júlia falou um pouquinho a respeito disso. Na nossa escola bíblica, nós falamos sobre isso. Nosso propósito de vida é adorar a Deus. E quanto mais eu conheço Deus, por meio das Escrituras, que Ele mesmo se revelou, mais eu entendo o meu lugar na criação, mais eu entendo o quanto devo adorá-lo. E por fim, meus irmãos, lembre-se que a corrida termina com uma coroa. Não é uma coroa que logo apodrece e enferruja. É uma coroa que dura para sempre. Paulo ele foi um homem muito usado por Deus para ilustrar tudo isso com muita clareza para nós.
alguém que tinha direitos, mas abriu mão dos seus direitos pelo Evangelho. Ele tinha liberdade, mas ele se fez escravo, se fez servo para ganhar pessoas. Ele tinha compromisso com a missão, e por isso ele correu a disciplina, com disciplina até o fim. Então, quem é você nessa corrida? Você está comprometido com esse propósito? Está de ouvidos atentos ao técnico? Quer uma medalha que leve o seu nome ou o nome de Deus? Vamos orar? Mais uma vez, Senhor, nós te agradecemos. Como eu pedi ao Senhor no começo, Pai, que isso não nos deixe como estávamos antes dessa mensagem, que isso nos incomode, Pai. Porque eu sei, Pai, que quando mexemos nisso, como comunidade, como filhos do Senhor, indivíduos aqui, Pai, nós desfrutaremos ainda melhor da alegria que o Senhor nos oferece, de ver pessoas ao lado da gente, naquele lugar que nós não merecíamos um dia estar, mas por causa da Tua graça, Senhor, o Senhor nos salvou. Que nós possamos ter essa alegria, Pai, de viver com este propósito e por conhecer este propósito, sermos disciplinados, Pai, para fazermos o melhor possível para que mais pessoas possam estar conosco, seja da nossa família, talvez pais, filhos, irmãos, que porque ainda não creram em Cristo, não estão caminhando junto conosco para este lugar maravilhoso. Nos use, Senhor. Que nós sejamos sábios nas oportunidades que temos. Que nós não vivamos simplesmente para ter medalhas que essa vida nos dá, Senhor, mas uma coroa que não estraga, que não perece, e que no final das contas iremos depositar aos Teus pés, porque somente Tu, Pai, somente Tu, Jesus, é digno de toda honra e de toda glória. Obrigado, Senhor, pela palavra de hoje. E que nós, Pai, com ela, possamos cada vez mais fazer aquilo que nós somos chamados a fazer. Convidar essas pessoas a entenderem e crerem no Evangelho. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.